Olá, amigos, tudo bem? Eu sou a Natalina, hoje aqui novamente com o programa Constelações Sistêmicas Familiares. E hoje eu pretendo fazer um programa um pouco diferente. Eu pretendia trazer um bloco de perguntas, né? As perguntas que mais comumente as pessoas me fazem para compreender as constelações familiares. Então eu divulguei nos meus grupos, né, dentro das redes sociais, que essas pessoas do meu contato, quem já foi meu cliente ou me conhece, seja pelas redes da mídia ou mesmo pessoalmente, que pudessem enviar a sua pergunta. E eu recebi uma pergunta de uma cliente que me deixou assim um tanto. Como é que eu posso trazer isso para você? É uma pergunta muito interessante e aí eu resolvi, conversando aqui com o pessoal da TV, então, que a gente vai também com o consentimento dessa cliente, né, que a gente vai poder ligar para ela e nós vamos compreender um pouquinho mais, porque essa pergunta é uma pergunta que só ela demandaria um programa inteiro. Eu vou ler a pergunta, depois eu entro em contato com a cliente por telefone, ok? Então vamos lá para a pergunta da cliente, depois vamos tentar ligar para ela, ver se a gente consegue contato com ela. Ela me faz a seguinte pergunta. Estou com o meu marido em câncer terminal. Ele é natural do Uruguai e mora aqui no Brasil há 7 anos. Nos conhecemos há 4. Faz 2 anos que estamos nessa batalha contra o câncer. A mãe dele não vem visitá-lo, não vem ajudar. Ele já falou para ela que tem pouco tempo de vida, mas mesmo assim ela diz que por ele estar comigo, com a cliente, né? É por isso que ele fica doente. Como eu faço para entender essa situação? Pois cada vez que ele chora ou geme de dor, eu alimento mais meu ódio por ela, pela sogra dela, pela mãe do marido, né? Às vezes eu quero ser justiceira e fazer o papel de Deus. Pode me ajudar, por favor? Então é isso, né? Esse aqui é o dilema dessa cliente, né? Eu vou chamá-la de Laura, então esse não é o nome dela, mas a gente vai manter, então, vamos preservar a identidade dela, né? Eu vou tentar ligar para ela, vamos ver se a gente consegue, então, conversar com ela, porque eu vejo também que ela tá com uma situação que tá bastante complicada para ela até compreender e poder ter um pouquinho mais de paz. Vamos lá, vamos tentar falar com a Laura, então. Alô? Alô, é Laura? Sim? Sim, Laura. Então, eu mudei seu nome como eu havia combinado contigo para preservar a sua identidade, né? Eu tô aqui na TV, então, Cidade em Farroupilha, trazendo o programa das constelações familiares. Então, de acordo com aquilo que eu conversei, com aquela sua pergunta que você trouxe de manhã, eu vou lhe fazer algumas perguntas e então vamos entender um pouquinho essa situação. Você me disse que a mãe dele não vem visitar ele, né? Isso, não vem. Ela não vem. A relação com a mãe, ele com a mãe, é conflitosa? Na verdade, eles vêm de uma família muito humilde. Certo. E ele veio para Serra Gaúcha para procurar um emprego para ter uma despesa menos na família, para a mãe dele lá no Uruguai. Certo. E aí, então, ele, por um bom tempo, ele sempre mandava dinheiro todos os meses para ela. Uhum. E aí, depois que ele entrou em relacionamento com você? Aí a gente tinha estipulado uma meta de comprar a nossa própria casa, para realizar os nossos sonhos juntos, e aí ele deu uma parada. Uhum, certo. Que idade tem o seu marido? 28 anos. 28 anos, ok. Isso. Tá, então ele parou de mandar dinheiro lá para a família de origem dele, né? Isso. Isso, parou. E antes dele vir para o Brasil, você sabe se a relação com a mãe era uma relação boa ou se eles tinham algum conflito? Na verdade, a mãe dele seria tudo para ele. Só que, pelo que eu conheço da família, dizem que a mãe dele, ela teve ele muito jovem, ela teve ele com 13 anos de idade. Certo. Então, ela era uma adolescente, era uma criança e não dava atenção suficiente, deixava ele com as tias. Certo. Pra
aí. Então, o período que ele teve muito pequeno, a mãe não deu conta da criação dele, deixava ele aos cuidados de outros familiares, é isso, né? Isso. Tá. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta pessoalmente para você. A sua relação com sua mãe, Laura, como é que é? Minha mãe é tudo pra mim. A sua mãe, você tem uma relação boa com a sua mãe? Não, com certeza, ótimo. Uhum. Ok. E ela sempre apoia você em todas as questões. Sim, a minha mãe, tudo que eu decidi, mesmo que eu tome uma decisão que ela saiba que eu vou quebrar a cabeça, ela me apoia e depois ela tá ali pra me levantar, pra me ajudar a me erguer. Certo. Minha mãe é assim. Aham. E a sua relação com o seu pai? Também, meu pai muito, muito bom comigo, sempre me ajudando. Ok. Aham. E aí, então, você percebe que você fica, de uma certa forma, indignada em ver que do outro lado não existe esse mesmo carinho e zelo que os seus pais conseguiram dar para você, que os pais dele não conseguem dar para ele. Talvez seja mais ou menos por aí. Sim. Uhum. Isso é fato. Isso é fato. E a relação dele com o pai? Na verdade, como ela teve... Ele muito com jovem? 13 anos, Sim. ele já estava com uns 18 anos. Ele convidou ela para ir para morar em Montevidéu. No fim, ela não quis ir. Uhum. E aí, então, eles terminaram. Eles se separaram. Então, ele não teve pai presente, isso? Sim, ele mandava mantimentos para ela e ela ficava furiosa, rasgava os mantimentos. Ele queria pagar pensão, ela não deixava. E ele foi crescendo com uma raiva muito grande com ele. Sim. E desde o início que a gente começou nosso relacionamento, eu fui falando com ele do pai dele, perguntando, ele não queria falar. E com o tempo eu consegui que esse perdão acontecesse. E que foi bom. no do ano de 2019, eu consegui plantar a sementinha e ele conseguiu perdoar o para que ele conseguisse reatar o relacionamento afetivo com o pai, né? Isso, sim. Uhum, tá. Então, o que eu posso te dizer, assim, né, de uma forma que, de repente, possa te ajudar, tá? Dentro da visão das constelações familiares. Quando ele sai do país de origem dele e ele vem para o Brasil, se ele tem conflito com o pai e a mãe, é lógico que ele vai buscar no seu relacionamento conjugal alguém para poder sanar esses conflitos que ele tem com o pai e a mãe, né? Então você, de alguma forma, pode estar representando para ele o pai ou a mãe que faltou na relação dele. Não sei se você conseguiu me entender. Sim. Conseguiu, né? Isso aí. E teve uma frase que você colocou lá na sua pergunta que é muito interessante, que você diz assim: eu me sinto nessa relação como se eu fosse a justiceira querendo ser Deus e resolver tudo, né? Tem algo que um dia chegou para mim que é assim: Deus nas constelações familiares é a mãe, os pais, mas mais a mãe. Então, porque para a criança, quando muito pequena, né, o universo dela é seus pais. Seus pais são todo o universo da criança. E em especial a mãe, porque é a mãe que nutre, é a mãe que cuida da criança, né? É a mãe que tem todos os cuidados com aquela criança. Então, para a criança, o universo dela é a mãe. Então, a mãe representa Deus na constelação familiar. A gente percebe que quando essa criança, lá pelos 14 anos e vira adolescente, então, né, ela percebe que lá nos seus 14 anos, que a mãe dele não conseguiu também fazer isso, porque ela já virou mãe, né, muito cedo, a gente percebe que a criança se dá conta que a mãe não é Deus. Que a mãe é uma pessoa comum, que a mãe tem defeito, que a mãe faz sexo, inclusive, com o pai, entendeu? Que a mãe é uma pessoa assim, ó, como qualquer outra pessoa. E perceber que mãe não é Deus, né, faz com que muitas vezes as pessoas se desconectem com a sua divindade. E muitas pessoas ficam revoltadas contra Deus nesse período, porque se decepcionam com os seus pais. Aí eu vejo que o seu marido, né, ele desde muito cedo perdeu uma conexão com Deus, porque ele lá quando era já um bebê, a mãe não dava conta e largava ele para outras pessoas criarem, né? Sim. Entendeu? Então, ele conseguir
ter de volta essa conexão com o divino, talvez para ele tenha sido muito difícil. E quando ele vai em busca da mãe e ele encontra você, você coloca nessa frase exatamente esse papel que você está fazendo para ele, que é um papel de repente, de ser a mãe dele nessa relação, a mãe que ele não teve lá quando muito pequena. É muito provável, porque não tenho nem como aqui entrar em detalhes, né, do motivo pelo qual ele está adoecido, né, mas é muito provável que esse adoecimento dele tem relação com algo do sistema familiar dele. Não estou dizendo que seja a mãe dele, mas a perda de algum familiar e uma dor muito grande que ele passou, por isso o adoecimento dele, né? E de maneira nenhuma a gente, como cônjuge, como parceiro, pode substituir o papel desse familiar. Então, você pode, se você quiser que ele de repente, você me disse que ele está em estado terminal, se você quiser que ele de repente consiga passar por essa fase com um pouquinho mais de serenidade, experimente fazer o seguinte exercício que eu vou falar para você. Quando você estiver com ele, experimente dizer para ele assim, ó, você lembra que eu consegui fazer a sua reconciliação com o seu pai? E eu, independente da maneira como a gente tem conseguido, que você tem conseguido lidar com a sua relação com a sua mãe, ainda assim eu amo e respeito a sua mãe, pois se não fosse por ela e pelo seu pai, eu não teria passado esses anos tão maravilhosos que eu passei do seu lado. Porque só através dos seus pais é que você pôde vir para a vida e eu pude ter essa experiência conjugal com você. Bem bonito. É bonito isso, né? E se você olhar por esse lado, Laura, você pode ver que há uma possibilidade de você compreender que essa mãe tão jovem não teve condições realmente de entrar num papel de mãe, porque ela era ainda uma criança, né? Sim. E aí muita coisa se perdeu por esse caminho. A constelação familiar dele, ela se amplia para provavelmente para a avó, para o avô paterno dele, né? E quando você entra nessa relação, você acaba substituindo e entrando num papel que de repente não era seu, dentro das carências afetivas que ele tem com a família de origem dele. Então, se você puder resgatar nesses últimos, talvez, dias ou meses da vida dele, né? Que ele pode confiar em você, que você pode ser uma boa companheira para ele nesse último período da vida dele, e que você não tem como não respeitar e não amar toda a história dele, e isso inclui os pais dele, né? Com certeza o caminho dele vai ser bem, bem melhor. Então tá, vou começar a praticar hoje já. Então tá bom. E eu não sei como isso chegou para você, se chegou com um olhar um pouquinho diferente sobre a sua sogra também. Chegou, com certeza chegou. Então. A gente vê só de um ângulo, daqui a pouco conversando com pessoas, a gente consegue se colocar no lugar da... conseguir me colocar no lugar da mãe dele também. É que é muito pouca a informação que a gente tem, né? Que eu tenho, né? Que você traz para mim, porque nós teríamos que olhar isso um pouquinho mais, de forma mais profunda, né? Mas dentro de um olhar sistêmico, dentro de uma inteligência sistêmica, eu não tenho como excluir a mãe dele, porque senão eu estaria excluindo ele mesmo, né? Entendeu? Sim. E a dor dele, a gente vê que o câncer, o adoecimento dele, né, tem a ver com situações da família de origem dele, que pode ser com relação à mãe, pode ser com relação ao pai, pode ser com a perda de algum irmão, ou mesmo, de repente, algum aborto que a mãe teve que a gente desconhece, entendeu? Pode ser inúmeras situações que a gente não sabe. Então, a primeira coisa que a gente faz é o não julgar. Se esse homem chegou para você é porque ele teve um pai e uma mãe, ou mesmo outras pessoas que conseguiram fazer com que ele se desenvolvesse para que ele pudesse chegar na sua vida. Então, o agradecimento a essas pessoas é o primeiro passo. Ok. Tá bom, Laura? Tudo bem, então muito obrigada pela explicação. Então tá bom, tá? Eu fico à tua disposição se você precisar conversar comigo também, tá ok? Tá bom, muito Então obrigada. tá, um beijo grande, tchau. Tchau, tchau. Tá aí uma história, né? Uma história real de uma cliente que estava assim, bem revoltada com a sogra, né? E dentro de uma visão sistêmica a gente consegue ter um novo olhar. Isso que a gente não perguntou praticamente nada, né? Mas só o fato dela ter esse homem com ela é porque essa mãe permitiu a vida, e como essa mãe não deu conta, porque também era uma criança, né? 13 anos, ela acabou largando para que outras pessoas pudessem proporcionar para ele um desenvolvimento, né? Que ele se desenvolvesse com melhor.
Veja que até nesse ponto a mãe amou muito, né? Eu sou uma criança, não consigo cuidar, então outras pessoas cuidaram. Então é por aí, né? Olhar, dedicar um pouquinho mais de amor, né? E um olhar sistêmico para todos, ok? Eu vou então chamar os apoiadores e voltamos logo em seguida. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintegética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Voltamos então com o programa Constelações Familiares, hoje trazendo perguntas de clientes, né? Tem algumas perguntas também que eu de repente vou deixar aqui porque são interessantes, porque são o que as pessoas me perguntam mais comumente, que eu acho que é importante a gente trazer em algum momento. Então eu vou trazer mais uma pergunta de uma outra cliente que me mandou agora de manhã, tá? Então ela me trouxe essa pergunta assim: bom dia, Nath, segue a minha pergunta. Se eu trabalhar meu autoconhecimento, se eu abrir minha consciência para as questões, se eu olhar para as minhas questões e também da minha família, mesmo assim, os meus descendentes poderão sofrer consequências de atitudes que consideramos negativas dos nossos antepassados? Muito bem, quando a gente tem a proposta de se curar, se melhorar, né, buscar o autoconhecimento, de crescer como indivíduo, né, com certeza absoluta, os nossos descendentes poderão vir com muito menos questões daquelas as quais a gente já trabalhou, né? Então, é muito provável que as questões que nós tenhamos trabalhado, eles não venham a apresentar uma fidelidade nelas. Até porque a nossa postura sistêmica diante dos nossos filhos é assumir a responsabilidade com aquilo que é nosso e não permitindo que eles, dentro de uma parentificação, assumam a responsabilidade pelas nossas questões. Então, sim, aquilo que é nosso fica conosco, desde que a gente assuma essa postura. Todavia, nós temos uma outra coisa que é muito importante que a gente traga aqui, tá, Maria? Olha lá, uma criança sempre é filha de um casal, e um casal envolve dois sistemas familiares, o sistema familiar da mulher e o sistema familiar do homem. Se só a mulher trabalha as suas questões e o homem não trabalha as questões da sua família de origem e continua numa esfera de transferir a responsabilidade daquilo que é seu para os filhos poderão sim compensar ou ainda ser fiel às situações do sistema familiar dele. Acho que eu fui clara, né? Assumir a nossa responsabilidade nos deixa no nosso lugar e não permite que os nossos filhos façam uma inversão de hierarquia por aí, ou mesmo a parentificação de cuidar daquilo que é nosso. Eles podem ficar livres para tomar a vida deles, ok? Outra questão aqui, então, vamos lá, mais uma perguntinha. Nath, preciso fazer alguma coisa depois que eu constelei? Bom, para responder essa pergunta, eu preciso dizer que a gente precisa, antes de mais nada, compreender um pouquinho o que é a constelação familiar.
Então vamos ver se eu consigo trazer para vocês. Constelação familiar, não é uma terapia, ela é uma abordagem usada como ferramenta de forma terapêutica, de uma forma com que o cliente consiga olhar para as suas questões e ter suas tomadas de consciência diante daquilo que até então ele não sabia. Então, eu tenho questões minhas a resolver, minha vida não está fluindo bem, não estou tendo sucesso. Eu posso procurar um terapeuta sistêmico e buscar, através da abordagem, recursos que me deem tomadas de consciência para tentar, junto com o meu terapeuta, né, encontrar um caminho bom para a solução. Já que a constelação não é propriamente uma terapia, é lógico que ela, de forma fenomenológica, dentro de uma questão, de uma questão quântica, ela atua no cliente. Há quem diga que não, mas sim, ela atua de forma quântica no cliente, entendeu? Não tem como fazer uma constelação e dizer que nenhum movimento aconteça. Sim, movimentos acontecem, independente ou não do cliente querer. Os movimentos acontecem porque algo novo surge e ninguém mais é o mesmo depois de uma constelação familiar. Você veja que se você entra aqui na minha sala e eu lhe trago algo que é novo, você sai da minha sala com algo novo. Não é mais a mesma coisa. Por menor que seja o movimento, algum movimento sempre se dá depois de uma constelação familiar. Agora, se você quiser realmente que a sua vida mude de uma maneira muito maior, então é importante que você passe a compreender a constelação familiar, passe a trazer a constelação familiar de uma forma, com um olhar sistêmico sobre a sua vida, tendo compreensões além daquele trabalho que é feito lá no consultório ou mesmo com um grupo de pessoas. Existem pessoas que, assim, que para elas, de repente, é o que elas buscam. Eu quero fazer uma constelação para olhar para essa questão. Aí elas vêm, olham para aquela questão e, assim, por algum tempo parece que aquela questão ficou realmente resolvida, né? E aí, depois de algum tempo, parece que o cliente volta e vai dizer assim, tá, mas assim, parecia que isso tinha resolvido e agora eu percebo que parece que toda a situação voltou. Por quê? Porque momentaneamente a constelação criou um movimento e esse movimento fez com que as coisas entrassem novamente no fluxo de energia, que isso funcionasse para o cliente. Mas a postura do cliente depois volta aos antigos padrões que ele vinha tendo. E aí o que acontece? Ele volta de novo, de repente, à mesma situação que ele tinha. Então, ter um olhar sistêmico, pensar de forma sistêmica, compreender as constelações, viver as constelações de uma forma filosófica é o melhor caminho para que a gente consiga ter uma vida mais plena em todos os setores. Não somente fazer uma constelação, mas entender um pouquinho de constelação familiar, entender um pouquinho de leis sistêmicas, entender um pouquinho de inteligência sistêmica. A partir do momento que eu sei que eu não sou um indivíduo único aqui, que eu dependo, eu sou uma pequena fração desse todo, mas que esse todo também sem mim falta algo, então eu tenho a minha importância dentro desse todo, né? Então são algumas filosofias que a constelação traz que a gente não consegue excluir ninguém, nem nada, como por exemplo, aquela ligação anterior onde aquela mãe, né, por não ter dado conta, estava sendo de uma certa forma excluída. Então, quando nós trazemos um olhar sistêmico para a nossa vida, do não julgamento, que é o básico da constelação, né? Não a amoralidade, né? A moralidade, aliás, né? Não a moralidade, porque as questões morais, elas são muito... é mais ou menos por aí que começa tudo, né? As questões morais, elas são muito culturais, porque o que é certo e errado para mim pode não ser dentro o mesmo conceito para você, e só em questão, vamos supor assim, do hábito de comer carne, nós somos repreendidos, nós seríamos repreendidos se estivermos na Índia. Aqui no Brasil, nós iríamos repreender quem come carne de cachorro, por exemplo. Lá na China se come carne de cachorro. Então, essas questões morais, dependendo de onde você estiver, elas caem por terra. Então, é importante que a gente tenha um olhar sistêmico e uma inteligência sistêmica, permitindo que cada um possa ser o que é, aonde está.
sei se vocês conseguiram me entender. Cada um tem o direito de ser o que é, aonde está. Isso eu não livro o outro da responsabilidade sobre os atos deles, de uma forma nenhuma. Como, por exemplo, hoje nós temos muito claro, né, as constelações sistêmicas trabalhando dentro da justiça e do direito sistêmico, com o olhar sobre apenados, com o olhar sobre na mediação em processos. E nós vemos assim, nós não tiramos a responsabilidade daquele que praticou aquele ato, porque ele tem que aprender com os seus atos, tá? Tirar a responsabilidade de alguém sobre os seus atos compreende também uma falta de respeito sobre essa pessoa no que tange ele a aprender e crescer como indivíduo acerca daquilo que ele fez. Então, é importante a gente olhar para isso dessa forma, né? Até onde a minha moralidade chega. Eu posso compreender o indivíduo que cometeu o delito, posso compreender o indivíduo que cometeu tal crime, mas isso não tira dele a responsabilidade sobre aquilo que ele fez. Algum preço ele tem que pagar por aquilo que ele fez, para que ele possa aprender a não fazer mais isso também, entendeu? E aí as constelações entram fazendo com que ele possa ter muitos mais entendimentos e conseguir olhar para a vida dele, para as questões familiares dele também. E quem sabe até salvar ele, né? Para que ele consiga uma reabilitação num futuro, mas que ele tem que cumprir a pena dele, que ele tem que pagar por algum preço pelos seus atos, sim, tá? Ninguém tem o direito de não aliás, tem essa questão também, é muito importante, porque assim, quando eu sou lesada, eu preciso pedir reparação sobre aquilo que me foi feito. Porque na constelação nós vemos que não há o perdão, entendeu? O sinto muito. O sinto muito, sim, cabe, mas pedir perdão não cabe. No momento que eu cometo algo que fere a outra pessoa, eu tenho que reparar esse dano que eu causei no outro. Porque se eu não reparar esse dano e essa pessoa não pedir reparação, nós vemos que nas próximas gerações outros descendentes vêm buscar essa vingança. Então é importante, lá na pergunta lá da Maria, né, que a gente assuma a responsabilidade sobre a nossa vida, e isso é inclusive pedindo reparação sobre aquilo que nós achamos que de alguma forma fomos lesados. Ok? Vamos ver lá outra perguntinha aqui que eu acho que é importante. Estamos assim com perguntas que demandam bastante tempo. Nath, posso constelar para outra pessoa? Não. Se for adulto, eu só constelo na presença dele. Aí então você vai me perguntar, tá, mas se ele me liberou... Não, essa pessoa está impossibilitada de vir fazer a constelação, motivo pelo qual ela não pode estar comigo presencialmente. A menos que ela esteja enferma numa cama de hospital e que ela ache que esse seja talvez o último recurso que possa livrar ela daquela situação, que até aquele momento ela estava com aquele movimento de morte, né? Então, aí pode ser que eu tenha um olhar para isso. Mas ainda assim eu vou fazer um teste para saber se eu tenho ou não tenho autorização para trabalhar com essa pessoa. Porque o que a gente vê, que se essa pessoa, tá, vamos dizer, eu sou uma mãe, tenho lá os meus 50 anos, eu tenho um filho de 30, e esse filho diz assim, tá, mãe, tu quer que eu faça a constelação, então vai lá, faz para mim, então. Não faço. Porque se esse rapaz de 30 anos não vem até mim, é porque ele não ainda sentiu o desejo de mudar, de sair daquela situação, sentiu o desejo ou ainda não se sente possibilitado de olhar para a questão que o adoeceu, de olhar para a questão que trouxe o sintoma ou qual ele está envolvido. Ok? Acho que fui clara. E posso constelar meu filho? Tá. Se ele for menor de 14 anos, sim. A constelação em crianças eu faço a partir dos seus pais, porque compreendemos que crianças e adolescentes trazem o sintoma do ambiente familiar onde elas estão inseridas, seus pais e seus sistemas. Isso significa que quando uma criança ou um adolescente está com algum sintoma, propriamente não é essa criança ou esse adolescente que está doente, é seu sistema familiar
está doente. Então, nós precisamos trabalhar com o sistema familiar dessa criança. E aí envolve o pai e a mãe deles diretamente. Aí pode ir para outros lugares também. Pode ser algo lá na escola, mas ainda assim, veja que os pais são responsáveis pela escola a qual colocaram essa criança, né? Ou então, na creche onde essa criança fica, ou ainda a babá com qual essa criança está sob cuidados. Os pais são totalmente responsáveis pelas crianças até os seus 14 anos. Então, a gente, até mais, né, dentro da legislação, mas dentro da constelação nós vemos dessa forma. Então, até 14 anos nós constelamos os pais, a família da criança, do adolescente. Bom, pessoal, eu tenho mais um monte de perguntas aqui, mas a gente não vai conseguir responder tudo hoje, tá? Então, eu vou me despedindo por hoje e vamos ver se a gente consegue trazer mais perguntas num outro programa. Então, porque tem muita pergunta interessante aqui pra gente olhar, tá bom? Um beijo grande e ótima semana.